O Sistema Fê Comércio RS apresenta a energia que circula, o clima que vira, a força que rola, o aperto que passa, a ideia que troca, a gente que toca, o desejo que anda, o tanto que gera, a vida que gira. Sistema Fê Comércio RS. Com você, a gente faz a economia girar. Com você, a gente faz a vida se movimentar. Boa noite, Brasil, boa noite, brasileiros espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Aqui Diego Casagrande conversando com vocês direto de Orlando, na Flórida. Sejam bem-vindos. Me permitam apresentar o convidado desta noite. Ele está lá em Londres. Marco Santini, administrador de empresas, pós-graduado em finanças, já mora há bastante tempo na Grã-Bretanha. Santini, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Diego. Muito grato pelo convite, é um prazer estar aqui contigo. Legal. É um prazer, uma honra receber teu convite. Poxa, toda minha. Marco, tu estás onde aí em Londres? Eu estou na região de West Londres, eu moro na região de West London, dista aproximadamente 15 minutos do centro da cidade, pensando em termos tanto de transporte público quanto de transporte particular. É um bairro bastante próximo e também muito próximo do aeroporto de Heathrow, que é o principal aeroporto aqui de Londres. Nós temos 5 aeroportos que servem a cidade, mas Heathrow, o principal dele, dista da minha casa cerca de 30 minutos. Tu tens carro aí ou tu é só metrô? Não, eu uso bastante carro, sabe? Contrariando um pouco a regra, eu uso bastante carro, principalmente na minha zona de abrangência aqui, da zona oeste, é bastante trafegado para usar carro. Claro que tem os horários de pico, 17 horas ou 8 horas da manhã, são os horários mais complicados, mas de uma maneira geral, flui bem. E tu estás há quanto tempo aí morando com a família na Inglaterra? Nós viemos para cá em 2006, estamos completando no próximo mês 13 anos de Inglaterra. 13 anos, o número, né? Número cabalístico 13. Esse número a gente normalmente pula, né? Aí quando a gente chega no 12... Causa apreensão. Quando a gente chega no 12, a gente pula pro 14, né? Ninguém quer ser o 13. Os americanos fazem aí nos elevadores, né? É verdade. Bom, mas sabe que o meu celular, o final dele é 13, tá? Há muitos anos. E aí o pessoal, muitas vezes, diz assim, mas tu com final 13 no celular, eu digo, é para nunca esquecer o inimigo. Perfeito. Exatamente. Tem que estar ali para te lembrar sempre, né? Isso. Aliás, eles que me fizeram de inimigo e boa parte dos brasileiros, né? Porque, na verdade, o que fizeram com o país. Mas vê só, se tu estás há 13 anos aí na Inglaterra, Santini, tu saíste ali no início do governo do Lula, nos primeiros anos do Lula, não foi? Foi verdade isso. Eu saí ainda no primeiro mandato do Lula, né? Quase final do primeiro mandato do Lula. Foi. E eu tinha uma percepção, Diego, honestamente falando, de que alguma coisa não ia muito bem. Eu falo em termos da minha área de atuação, pensando em termos de gestão financeira corporativa de empresas, que é o que eu fiz ao longo de toda a minha vida, mais de 30 anos, eu sentia que alguma coisa não ia bem, e aí, atendendo um anseio das minhas 2 filhas, que haviam já se graduado no Brasil e tinham esse desejo de ter uma experiência externa,
Elas desejavam vir para cá para completar estudos e iniciar uma atividade de trabalho também. Eu ponderei melhor as coisas e decidimos vir juntos, eu e minha esposa. Tá, mas quando tu falas assim, eu senti, eu percebi que alguma coisa não ia bem. O quê? O que exatamente, Marco? Eu já sentia no ambiente empresarial, de uma maneira geral, bastante dúvidas quanto a consistência desse projeto político na época. Do Lula, do PT. Nas reuniões de diretoria, nas discussões com investidores, e muitos deles de fora, porque eu trabalhei em algumas empresas que tinham joint venture, tanto com os Estados Unidos como aqui com a Europa, existiam questionamentos quanto à real capacidade daquele governo, já na época, poder empreender de forma a ter um crescimento sustentável. Tá. O pessoal caiu num certo descrédito logo no início. Lembra daquela capa da Times, né, do Cristo Redentor ao céu? Lembro. Como se fosse um foguete a jato. Né? Lembro. Aquilo, claro, causou um glamour, né? Trouxe assim, uma sensação de que as coisas iam muito bem. Mas eu quero dizer que, fundamentalmente, não havia uma crença de que havia, de fato, alguma coisa estruturada e planejada com consistência para manter um crescimento sustentável ao longo dos anos à frente. E as questões de origem política... Mas, Marco, só um parênteses. Isso aí, na verdade, foi o teu sexto sentido, né? Foi o teu feeling. Porque o meio empresarial, de maneira geral, abraçou o Lula. Agora a gente até já ficou sabendo, no ano passado, ou um pouquinho antes, que quem fez aquela carta ao povo brasileiro foi o velho Odebrecht, né? Foi. Porque o meio... Sabe que o meio empresarial, o grande empresário brasileiro, ele é adesista, né? Ele aderiu a esse projeto podre de poder do PT... E ele não questionou muito, alguns ficaram batendo cabeça ali, mas boa parte abraçou, né? Os grandes industriais, os empreiteiros, grande parte da mídia, todo mundo abraçou o projeto. Tu sentiste alguma coisa... Tô insistindo contigo nisso, porque eu quero entender bem assim. Tu insistisse, tu pensaste assim, a tua percepção te mostrou... Poxa vida, esse pessoal aí não ia mudar da noite para o dia, coisa assim, é isso? Nessa linha. E me incomodava muito também a questão ideológica deles. Eu sabia da existência de Fórum de São Paulo, lia muito a respeito. Tá. Eu, na posição que eu ocupava, eu era obrigado a deixar informado os conselheiros da empresa quanto a isso. Quando eu falo conselheiros, não os do Brasil, os do exterior, porque eles têm uma necessidade, uma exigência de ter um amplo entendimento Sim. macro e micro conjuntural. Mas eu acho que eu gostei da tua percepção. Quer dizer, foi uma coisa muito de percepção pessoal minha também. Tá. Eu não sei te explicar muito bem como, mas alguma coisa me dizia que o projeto não era sustentável. Uhum. E outra coisa que me deixou com bastante suspeição na época é que foi aquela abundância de crédito no mercado. A minha experiência me diz que consumo baseado em expansão de crédito, sem nenhuma base, é alguma coisa que tende ali na frente a ter ruptura. Entendi. Então, ou isso gera inflação, ou isso vai gerar um breakpoint em determinado momento. E o alicerce, o ápice do crescimento econômico que o Lula tentou vender para a sociedade, e de fato ele vendeu no início, foi uma abundância de crédito, especialmente para a classe média e classe média alta, na época. E os bancos foram sócios desse projeto. Uhum. Bom, aí tu com essa percepção, tu disseste que as tuas filhas queriam ir, e aí, então isso foi em 2005, 2006. Isso, 2006, especificamente. Tu já tinhas vivido na Inglaterra ou não? Não. Na verdade, eu vim para a Europa alicerçado na cidadania italiana que eu tenho, que nós temos. Tá. Mas a minha filha menor tinha uma percepção muito clara de um projeto profissional para ela em Londres. Certo. E ela, vamos dizer assim, nos convenceu, entre aspas, nos mostrou
os pontos positivos de que Londres seria uma boa alternativa naquele momento. Aham. E aí ela veio na frente com a irmã mais velha e poucos meses depois decidimos vir eu e minha esposa. Legal. Bom, mas aí foi meio tipo assim, os navegadores na época do descobrimento, né? Botaram as caravelas na água e vambora. Foi assim o negócio? Foi. Nós fizemos o caminho inverso do meu avô. O meu avô, que chegou ao Brasil em 1878, vindo da Itália, eu fiz o caminho inverso. Eu peguei a caravela dele e tentei fazer a nau vir para o mesmo sentido em direção à Europa. Boa. Só que o meu porto foi a Inglaterra e não a Itália. Boa. Tu já foste com trabalho para ir em 2005, 2006 ou não? Eu, especificamente, quando eu cheguei aqui, eu certifiquei a minha diplomação e passei a trabalhar de forma independente. Eu hoje sou qualificado como Independent Financial Advisor. Eu posso fazer projetos de forma independente de assessoria financeira. Essa é hoje a minha área de atuação. Que legal, coisa boa. Bom, está aí tu, a tua esposa e as 2 filhas. As 2 filhas, 2 genros agora. 2 genros. E um neto recém-chegado, completou 1 ano nascido aqui. Legal, que beleza, que maravilha. Marco, quanto tempo faz que tu não vais ao Brasil? Vai completar, Diego, exatamente 1 ano agora. Eu estive em março do ano passado no Brasil. Bom, completando 1 ano. Bom, nós temos aí, tá fechando 2 meses do novo governo. Eu tô dizendo que, na verdade, o governo mesmo começou ali na metade de fevereiro, quando o presidente Bolsonaro efetivamente foi a Brasília, porque o homem teve que se submeter a 3 cirurgias por causa da tentativa de assassinato, né? Claro que a gente sabe que as equipes trabalham tudo, mas ele não estava lá, né? Então agora ele está lá. Mas a gente já tem 2 grandes planos, o plano da Previdência, de reforma da Previdência, a gente tem o plano do juiz Sérgio Moro, de combate à criminalidade, e tem outras coisas que estão por vir aí. Hoje eu tava vendo, eu até publiquei isso hoje, tá? A abertura de empresas vai ser simplificada e agilizada através de uma medida provisória do governo. Quem deu essa informação foi o Paulo Ebel, que por sinal é um gaúcho, que é o secretário especial de desburocratização do Ministério da Economia. Ele foi levado para lá pelo Paulo Guedes e vem aí então mais um pacote, no caso a MP, que depois tem que ser chancelada pelo Congresso, evidente, mas para desburocratizar a abertura de empresas. Eles querem que as pessoas possam abrir praticamente online as empresas. São disrupturas que eu imagino vem por aí, né? Como é que tu estás vendo essa arrancada do novo governo, do governo Bolsonaro, em meu prezado Santini? Diego, eu estou vendo com bastante entusiasmo. Eu confesso para ti que a gente sabia que na arrancada nós íamos ter desafios, especificamente com a saúde do presidente, em função desse atentado terrível que ele sofreu ano passado. Mas, felizmente, os astros e a eficiência da medicina brasileira agiram à altura e nós temos o presidente de volta a Brasília. As pessoas com quem eu falo aqui, principalmente investidores interessados e sempre focados em Brasil, porque o Brasil é um país que sempre desponta interesse, desperta interesse em várias indústrias diferentes, segmentos diferentes. Há um entusiasmo muito grande, hoje uma expectativa muito grande com esses projetos em curso. A reforma da Previdência, sabidamente, sabemos que isso é um calcanhar de Aquiles para se imaginar um crescimento sustentável e as contas públicas do Brasil de volta a um nível de razoabilidade. A equipe de Bolsonaro é uma equipe brilhante. Temos um ministro da Economia com alto trânsito na esfera empresarial de forma global. Temos também uma equipe muito boa na área de Minas Energia, educação e assim por diante. Então, eu estou entusiasmado. Esse projeto da Previdência, eu estive lendo, analisando ele me parece, pode não ser o ideal, que poderia imaginar, mas ele tem substância, ele é significativo e ele pode sim promover uma mudança importante nos rumos do país. E junto com ele, o ministro Sérgio Moro, o juiz Sérgio Moro,
está fazendo um trabalho fantástico com esse projeto da combate ao crime, que é outra coisa que, infelizmente, quando se fala em Brasil, as pessoas sempre perguntam, está seguro ir ao Brasil? Posso ir ao Brasil? Posso ir a São Paulo e me sentir seguro? Eu digo às pessoas que vivem aqui. E, obviamente, que eu vendo uma imagem de que, ok, São Paulo, pode ir a São Paulo, pode ir ao Rio, claro que a gente tem que, qualquer cidade grande, a gente tem que tomar determinados cuidados. Mas esses projetos somados nos fazem crer que nós estamos no caminho certo, na trilha segura, de trazer o Brasil de volta a um crescimento sustentável, para que se diminua esse desemprego maciço que nós estamos enfrentando ainda hoje aí, e que a economia volte a apresentar um crescimento à altura de uma economia brasileira, que é um dos grandes players mundiais, sempre foi um grande player mundial. Quer dizer, não tem sentido o Brasil estar 3, 4 anos com um PIB negativo. Nós temos que voltar a crescer, gerar empregos e fazer essa economia andar. Então, há um entusiasmo muito grande, há uma certeza muito grande que se está no caminho certo. Esperamos que o Congresso responda à altura. Sim, mas tu achas que passa a reforma da Previdência? Porque essa reforma é fundamental e a gente sabe que lá no Congresso tem inúmeros grupos de interesse, né? Principalmente no topo da cadeia do funcionalismo público. Tem um dado, né, Santini? Eu tenho dito em todos os meus espaços, isso não é nada contra ninguém, é só uma questão de querer um mínimo de razoabilidade, de equilíbrio para o nosso Brasil, tá? Veja só, tem um dado que ele é avassalador, eu vou dar aqui, ó, sobre Previdência, eu vou pegar aqui certinho, que é para dar o dado correto, olha aqui, isso aqui são dados oficiais, tá? Você tem um gasto da Previdência anual de 680 bilhões de reais. Deste total, 3% apenas vai para os 20% mais pobres. 41% vai para os 20% mais ricos, vai para o topo da pirâmide. Não tem como dar certo um sistema desses, né? Não tem como. Ele é inviável. A matriz matematicamente é inviável, sabidamente é inviável. Quando você me questiona, me pergunta sobre o Congresso, quer dizer, a gente sabe das dificuldades políticas que vão ocorrer, dos jogos políticos internos, mas eu acredito na capacidade de gestão do presidente Bolsonaro e da sua equipe. Ele é um homem com uma experiência de 28 anos como parlamentar, ele certamente vai saber fazer as conjugações necessárias para a gente chegar a bom termo, mas vai ser um processo lento e vai ser um processo árduo. Eu não consigo imaginar a reforma passando da forma como ela está, de forma pacífica, sem que haja muita discussão, muito debate. Por exemplo, essa semana, eu te confesso que eu fiquei um pouco decepcionado por quê? Com a lentidão para que o projeto já fosse apreciado pela Comissão de Constituição e Justiça. Sabemos que aí no Brasil uma semana pré-carnaval. Então, eu depois acabei me dando conta disso, por estar longe do Brasil, às vezes o calendário me trai. E talvez esse certamente seja um dos motivos do adiamento da apreciação da CCJ para após os feriados de carnaval. Mas você veja, depois que isso for apreciado na CCJ, vão ser necessárias 40 sessões mínimas para que ele possa, de fato, ir a plenário. Então, você começa a somar isso em termos de calendário, eu acho que é muito pretensioso esse objetivo de ter isso resolvido até junho, julho. Eu acho que a coisa deve se prolongar no segundo semestre, com toda certeza. Mas estamos aqui numa torcida grande para que ela tramite da melhor forma possível e sem alterações substanciais que tornem o projeto inócuo, com menor percepção junto aos investidores de credibilidade. Tu que trabalhas no mercado financeiro aí, londrino, que é um dos maiores mercados financeiros do mundo, né? A bolsa daí, até porque vocês conseguem monitorar o leste e o oeste abertos, não é, Santini? Exatamente. A City, em Londres, que a área financeira fica na City, tem duas regiões. A região antiga é a City of London e o centro financeiro moderno fica numa região chamada de Canary Wharf. O pessoal chega em Canary Wharf às 7 da manhã e eles estão ainda trabalhando no mercado de Ásia. Tá. E aí, durante a manhã, trabalha o mercado daqui da Europa e na parte da tarde começa a trabalhar nos Estados Unidos. Então, o GMT, o horário GMT de Londres, né, que é o marco zero, ele permite que ela
consiga, num único dia de jornada, atender todos os mercados globais. Isso é um fator competitivo que Londres tem, que é imbatível em relação a outras praças. Uhum. E o volume transacionado é enorme, realmente. E o que eles estão dizendo do Brasil? Como é que o mercado financeiro aí está vendo a ascensão de Jair Bolsonaro e essa mudança? Foi uma grande mudança no país, né? O Brasil saiu da esquerda e foi para a direita. As pessoas com quem eu falo, o mercado ficou bastante impressionado com o acordo do projeto inicial dele, com a linha liberal do governo, a linha liberalizante do governo. Uhum. A ida dele a Davos foi uma coisa politicamente muito significativa. As lideranças empresariais estavam em Davos. Se fala muito que ele estava um pouco esvaziado esse ano, porque Donald Trump não estava, Theresa May aqui não estava, mas é o quesito político. As grandes corporações internacionais estavam em Davos e tiveram a oportunidade de ouvir Paulo Guedes, ouvir Bolsonaro, e ficaram bastante otimistas com aquilo que ouviram. Então, a percepção que eu tenho falando com as pessoas há uma crise, há uma percepção de profunda dificuldade em superação desses problemas, mas uma sensação muito positiva de que o governo caminha na direção certa. Uhum. Isso é bom, né? Isso é bom. É ótimo, isso é ótimo. Eu agora fiquei sabendo, a gente ficou sabendo que a Joyce Hasselman virou a líder do governo. Eu te confesso que eu não... A minha percepção de quem conhece, trabalha com política há mais de 20 anos, eu não gostei, viu? Não é nada pessoal contra ela. Eu acho que o perfil de liderança de governo não pode ser o perfil dela. Vamos ver. Eu até falei no rádio hoje, pode ser que os fatos ali na frente nos desmintam, né? Isso acontece. Daqui a pouco a pessoa chega lá e estoura, né? Acaba funcionando maravilhosamente bem. O perfil dela... essa notícia, Diego, desculpe te interromper, dessa agora um pouco desse projeto de desburocratização, de limitação do tempo de abertura de empresas, isso é fantástico. Fantástico. Isso é um dos calcanhares de Aquiles do Brasil. Qualquer empresário que imagine investir no Brasil, ele fica estarrecido com a burocracia que vai encontrar em termos de abertura de empresas e do tempo necessário para que isso ocorra. É uma coisa absurda. É absurdo. Vai contra todos os parâmetros. Sem dúvida. É absurdo e eu fico, falaste agora do carnaval, né? Isso é uma coisa que me incomoda muito, eu fico irritado com isso, sabe, Marco? O senso de urgência dos políticos brasileiros não é a vida real, né? Não é a vida real. Ora, se não era... Fica difícil explicar um carnaval. Fica difícil explicar um carnaval aqui. Não, era para esses caras estarem trabalhando no carnaval. O país pede socorro. Saiu agora o índice de desemprego, voltou a subir o desemprego, né? Ainda não tem nada a ver com o novo governo, não é isso, mas é que a economia... ela está se recuperando e dando tropeços. O estrago do petismo foi muito grande. Era para esses caras estarem trabalhando aí, inclusive no final de semana. Tem que fazer 40 sessões para aprovar a reforma da Previdência, faz uma de manhã, uma de tarde, uma de noite. Enfim, eu estou dizendo aí. Isso aí. Mas deixa eu te falar um negócio sobre a Joyce Hasselman ainda. O que a gente sabe, eu cobri muito tempo a Assembleia Legislativa, um bom tempo, vamos dizer assim, alguns anos, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, e acompanho política, tenho 28 anos de jornalismo, acompanho política já há bastante tempo, tá? Praticamente quase 3 décadas, eu sempre gostei de política, como jornalista. E eu acho que o perfil do líder do governo tem que ser um perfil muito mais conciliador do que divisor. Esse é o ponto que eu estou dizendo, tá? Esse é o ponto que eu estou dizendo. Ela tem uma história aí que a levou a ser a deputada federal mais votada do Brasil, mais de 1 milhão de votos, tem mais de 1 milhão de seguidores, tudo isso, ok? Mas ela tem um público específico para isso. No Congresso, a gente tem que entender que os processos políticos, eles têm as suas idiosincrasias. O processo de convencimento dentro de um Congresso, dentro de uma Assembleia, ele é diferente, entendeu? É por isso que eu falo. Né? Concordo.
Mas torcendo... Ela tem um discurso bastante aguerrido. Muito, muito. Mas assim, ó, tô falando isso torcendo para que dê certo, mas acho que não era a melhor pessoa para estar lá. Acho mesmo. E sou muito franco e não tem nada contra também, né? Mas enfim, a gente precisa aprovar essas reformas com quem quer que seja. A principal é a reforma da Previdência, na tua opinião? Sim. Na minha opinião, é a reforma da Previdência. Ela é, vamos dizer assim, o caminho crítico para o que as demais coisas aconteçam em termos de reestruturação econômica do Brasil. O Brasil tem um anseio por demanda, tem uma base de renda que pode se restabelecer assim que o PIB voltar a crescer, mas nós precisamos botar as contas públicas de volta nos eixos. Quer dizer, essa questão, eu fico estarrecido quando se diz que o presidente vai ao Congresso e aprova o orçamento do ano seguinte, com um rombo de 150 bilhões de reais, 160 bilhões de reais. O Brasil hoje tem um endividamento público interno que beira já aos 4 trilhões de reais. Você coloca em cima disso aí o serviço dessa dívida, uma coisa, simplesmente, é uma bola de neve absolutamente impagável. E o Lula, você falando de novo do Lula, quer dizer, o Lula sempre vendeu aquela imagem de que o Brasil é um país que está isento de dívidas. A dívida externa foi paga. E o que o Banco Central goza de excelentes reservas cambiais de cerca de 300 bilhões de dólares. De fato, em termos de reservas internacionais, o Brasil tem, de fato, esse portfólio e ela foi paga, a dívida de curto prazo e longo prazo externa. Mas o endividamento que o governo carrega, em termos de títulos federais, para fazer o carregamento do seu déficit público interno, é uma coisa que foge da razoabilidade. É como se você tivesse uma família que está carregado em cima do cheque especial e que para o próximo mês, para ele virar o seu orçamento, ele vai em mais 2 bancos e abre mais 2 cheques especiais. Quer dizer. Então, é um caminho em direção ao precipício direto. Então, a reforma da Previdência pode trazer de volta as coisas para um rumo sustentável em termos de orçamento da nação. Está entendendo? Esse é o meu ponto de vista. Eu estava lendo agora, há pouco, que o PSDB já se posicionou contra uma parte da reforma da Previdência. Tô lendo aqui, ó, essas coisas é que não dá. Ó. O PSDB decidiu hoje fechar questão contra qualquer alteração nas regras do benefício de prestação continuada, um dos pontos de atrito entre o Congresso e o Palácio do Planalto. No projeto enviado pelo governo, um dos pontos é a alteração do pagamento, que seria de R$ 400 a partir dos 60 anos, para idosos que comprovarem situação de miserabilidade. O valor seria elevado a um salário mínimo aos 70 anos. Pessoas com deficiência continuariam tendo direito a um salário. Para os tucanos, pessoas com deficiência e idosos a partir de 65 anos devem receber o salário mínimo integral e não os R$ 400. Bom, isso são detalhes que eu acho que, na essência, e eu espero, não alterem, né, a proposta de reforma. Né? Talvez tenha alguns bodes na sala que o governo botou para depois tirar, né? Não te parece? Exatamente. Bastante razoável. Até de forma estratégica ter feito isso. Para ter a margem de manobra para tentar buscar as conciliações e os acertos internos dentro do Congresso, para viabilizar a reforma. Exatamente. Olha, nós fomos sensíveis, as bancadas X, Y, Z sugeriram tais mudanças e nós tiramos, tal. Pode ser desde que não comprometa, né, Diego, a essência do projeto. Ele tem que ter uma significância suficiente para que torne o Brasil, de novo, um país com credibilidade em termos de contas públicas, de orçamento federal. Isso é muito importante. Perfeito. O investidor está de olho nessa matéria, tenha certeza disso. Marco, não era para o dólar já ter baixado aí com quase 2 meses de governo? O dólar está muito alto. Quase R$4. O dólar, vamos lá, o dólar real tá quase R$4, né? Aquele dólar de remessa que a gente compra. O dólar papel hoje fechou 3,88 com uma queda pouco significativa de 0,26%, muito pouco. Se você olhar, ele está com muita volatilidade ainda do dólar. Quer dizer, sai uma notícia boa do governo, o dólar cai 0,5% de tarde ou 0,7%.
aí dá qualquer rebuliço na comunicação no Planalto, o dólar fica nervoso. E acrescente a esses episódios também o fator externo. Nós temos problema agora com o Paquistão hoje, Caxemir lá é problema. Estão tentando de novo botar alguma pilha em cima de Donald Trump com o Cohen lá que está sendo interrogado. Então, essas coisas a gente sabe que mexe com o mercado, mas o dólar no Brasil está muito atento ao cenário macropolítico. Pode ter certeza disso. Tá, mas quando é que vai cair esse dólar? Olha, se a reforma da Previdência passar na CCJ o mais rápido possível e entrar em plenário e tiver um clima positivo de votação favorável, eu acho que ele começa a mostrar uma queda mais substancial. Eu não consigo imaginar muita coisa abaixo de 13,50, Diego. Não é? Eu não vejo... eu sinceramente não vejo, no médio prazo, pelo menos, condições de se imaginar um real valorizado a ponto de se ter uma cotação abaixo dos 13,50. Isso é minha suposição. Tá. Minha suposição. Mas pode ocorrer. A gente tem notícias tão boas no front, vamos dizer que o PIB volte a mostrar um sinal de retomada interessante. A inflação a gente sabe que está contida, mas contida muito mais por desaquecimento de demanda do que por outro fator. Se você tiver um incremento de investimento, um aumento da demanda e a economia voltar a crescer, com as reformas, as medidas tramitando no Congresso dentro de uma razoabilidade de tempo, eu acredito numa queda da moeda mais substancial. E o cenário global calmo, né? Donald Trump com Kim Jong dando as mãos, se abraçando, essa situação de Paquistão e Índia não proliferando, a coisa acalmando os ânimos. Aqui na Europa, Brexit também, vendo se consegue ter um disclosure melhor. Enfim, se o ambiente externo for favorável e o Brasil fizer as reformas e elas andarem, eu acredito que o dólar cai de forma mais substancial. Agora, tu vê que coisa, tu citaste o caso do Michael Cohen. Hoje, a mídia americana toda, eu acompanhei boa parte. Estava no ar, mas estava com a TV ligada aqui no estúdio. Eu estou no estúdio aqui, estou com a TV ligada. Eles transmitiram a fala do Michael Cohen, que foi durante mais de 10 anos advogado do Trump, chegou a ser vice-presidente das organizações Trump, e ele vai pegar uma cana, ele vai para a cadeia agora em março, né? Março ou abril, ele começa a cumprir uma pena por fraude bancária e outras coisas aí do passado, tá? Os caras estão tentando linkar ele de qualquer maneira com o Trump. Os democratas aprovaram para ele ir nesse comitê aí do Congresso americano. E aí ele enxovalhou o Trump, né? Porque agora ele enxovalhou, ele disse que o Trump sabia das conversas com os russos para conseguir coisa para a campanha contra Hillary, que é isso que o Mullen, né? O Robert Mullen está procurando, né? Falou inclusive que ele pagou para calar aquela atriz pornô, né, que teve um caso com o Trump, que diz que teve um caso com o Trump, eu não tenho por que duvidar, né? Stormy Daniels o nome dela. Ele disse que pagou, mostrou o cheque lá no Congresso e tal, mas tá tudo aí. Enquanto isso, o Trump tá lá na Coreia do Norte, quem sabe buscando um acordo maravilhoso, se acontecer. O que ele quer, e ele foi dizer lá pro Rocket Man, pro Homem-Foguete, o Kim Jong-un, o que ele quer é o seguinte, ó, vocês tiram as ogivas nucleares dos mísseis de vocês e nós vamos inundar o país com investimento, como nós fizemos com o Vietnã, que o Vietnã hoje é o país que mais cresce no mundo. Exato. Crescimento do Vietnã. A reunião está sendo no Vietnã. Está sendo no Vietnã, exatamente, foi em Hanoi. Sabe que interessante, porque a Fox News mostrou aqui, estava com os correspondentes todos lá, e Marco e os nossos amigos que estão nos assistindo, eles mostraram imagens de Hanoi, irreconhecível, tá parecendo uma grande cidade, com infraestrutura, quer dizer, quando o capitalismo entrou lá nos anos 90, a partir do momento que foi o Clinton que refez vamos dizer assim, refez os laços com o Vietnã,
Isso aí faz o quê? 25 anos, vamos dizer assim, algo perto disso. O país deslanchou. É isso que ele está dizendo lá pro Kim Jong-un. Tu entrega tuas armas nucleares, tá? E nós vamos te ajudar a ser um baita país. O problema é o seguinte, eu nunca vi nenhum país que tenha chegado à tecnologia nuclear que tenha aberto mão dela, né? Alguns foguetinhos eu acho que ele vai querer manter. Não sei, eu tô pensando Alguma alto. coisa vai ficar guardada. Vai. E acho que ele vai dizer isso. Olha, quem vê, se a gente vê no mapa ali a Coreia do Norte, a gente vê que de um lado você tem o mar do Japão, de outro lado você tem o mar da China, um paizinho pequeno, miserável, fechado. Extremamente empobrecido. Exatamente. Então, tem uma... Você sabe, uma curiosidade, a BBC conseguiu mandar um repórter importante aqui, Sim. um âncora da BBC, que passou 15 dias visitando a Coreia do Norte. Ele conseguiu fazer cenas e tomadas, inclusive a maioria delas proibidas, porque ele era cercado por seguranças o tempo todo, que realmente impressiona. Você saindo da capital, o que se vê no interior é só miserabilidade, falta de energia elétrica, falta de água potável, trabalho escravo, quer dizer, toda aquela pujança dos mísseis, das paradas militares, aqueles caras desfilando de forma... parecem bonecos, né? Robôs. No interior se vê muita miséria e falta de sustentabilidade. As imagens são de impressionável. E o Trump está lá fazendo tentando, é a segunda reunião dele, a primeira foi no ano passado com o ditador lá da Coreia do Norte, e a economia aqui nos Estados Unidos está bombando, né? Tá bombando. O negócio aqui tá... Tanto que o pessoal está dizendo que tem uma bolha aí que estoura até 2020. Mas alguns dizem que a economia está bombando tanto que se a bolha estourar não vai ser catastrófico. Porque bombou demais. Então vai dar uma freada e depois volta. Exato. Os Estados Unidos está crescendo a 3% ao ano. É uma locomotiva, é um espetáculo. Índice de desemprego baixíssimo. Economia vai de vento em popa, quer dizer, vai muito bem os Estados Unidos. E o Trump baixou impostos aqui, né? Baixou a carga tributária. Eu tenho acompanhado. Está fazendo uma gestão e tanto focada na área financeira e na área econômica. Brilhante. E aí na Inglaterra, que é um dos tópicos do nosso papo dessa noite, e o Brexit, hein? A Inglaterra saindo aí da comunidade europeia. Eu me lembro que na época eu conversei contigo rapidamente e tu eras contra o Brexit. Tu me disseste que achavas que isso seria pior para os ingleses. Explica para mim aí, para nós, Marco. Olha, eu penso... Essa é uma matéria muito sensível aqui, porque ele literalmente dividiu o país. A eleição do Brexit resultou em 51,9% a favor do Brexit e 48,1% a favor da Europa. Foi bem dividido. Pode perceber que o país está extremamente dividido. E o Brexit venceu naquelas cidades de menor consistência e importância econômica que foi mais a região do norte e noroeste da Inglaterra. Se você olhar em termos de Londres, Birmingham, Londres, e essas cidades foram massivamente favoráveis a permanecer na União Europeia. Quando eu te disse no Brasil, um ano atrás, que eu era era contra o Brexit, eu continuo sendo. Eu sou um Remainer, mas essa é a minha visão. Sim. Porque eu acho o seguinte, a União Europeia, com todas as suas dificuldades políticas, que a gente sabe que não são poucas, a União Europeia representa hoje o maior mercado consumidor do planeta. São 512 milhões de pessoas, uma classe média consistente em termos de capacidade de consumo. A Inglaterra tem um nível de dependência com a União Europeia e vice-versa para com a Inglaterra violentos. Você tem uma ideia seguinte, 45% de tudo que esse país aqui produz é exportado para a União Europeia. E cerca de 50% das importações que o Reino Unido faz também vem da União Europeia. Nós estamos falando em volumes, em libras esterlinas, 300 bilhões de libras, vezes um câmbio hoje de 5, 1,5 trilhão de reais de exportações e outro cerca de 1,4 trilhão de importações. 30% do alimento que é
consumido no Reino Unido vem da União Europeia. Então, nós temos um índice de interligação de tamanha complexidade que não poderia dar outra coisa no Brexit senão essa grande confusão que está armada. Quer dizer, o alicerce do Brexit foi para se tentar conter a questão da imigração. Esse é o ponto nevrálgico do Brexit. E porque o acesso à Europa pressupõe que você tem acesso ao single market, que é o mercado europeu, Tá. que te abre possibilidade de importar e exportar produtos na mesma linha tarifária. Uhum. Você tem acesso ao trânsito de capitais livres entre os países. Uhum. E você tem acesso das pessoas, é o free movement, é o livre movimento de pessoas. Qualquer cidadão europeu pode escolher o país que quer morar, com exceção de Suíça, que tem um acordo à parte, e para fixar residência e trabalhar dentro da União Europeia. Os ingleses achavam que isso, de alguma maneira, estava sobrecarregando demais o sistema público inglês, em termos de saúde pública, escolas, transportes, e acharam que estava exagerada essa vinda de europeus para cá. Tá. E eu diria que o Brexit nasceu dentro desse contexto. E hoje, o que se vê é que essa mão de obra aqui é absolutamente necessária. Para você ter uma ideia, só no sistema público de saúde inglês, há uma carência enorme de mão de obra de médicos e enfermeiras que normalmente são buscados na União Europeia e em alguns países também da Ásia. E a confusão política é enorme, Diego. É muito grande e eu te diria que hoje, vis-à-vis com o que aconteceu agora à tarde no parlamento, algumas emendas que passaram, estamos diante de uma possibilidade bastante concreta de uma prorrogação do artigo 50 no dia 29 de março. Minha opinião pessoal é de que a Theresa May não consegue com a Europa os ajustes no acordo que está sendo exigido aqui pelo parlamento para, no dia 12, dia 12, semana que vem, ela tem novamente submetido ao parlamento o draft dela, o modelo dela de saída negociada, Tá. que se o parlamento, de novo, fizer uma derrota, como ela já sofreu anteriormente, não há outra alternativa de tempo hábil, em pouco mais de 30 dias, do que não seja prorrogar a saída no dia 29, por mais pelo menos 90 dias à frente, para se tentar buscar uma nova equação de negociação. Mas, Marco, pelo que tu estás dizendo, na tua opinião, então, o que pesou para o Brexit, para essa pequena maioria dar vitória à saída da União Europeia, não foram as questões econômicas, e sim as questões migratórias, é isso? Absoluto, 100% de razão nisso, 100%. Foi a questão migratória, não foram as questões econômicas. Existe uma linha que fala que o Reino Unido, se estivesse livre da Europa, ele pode buscar acordos internacionais novos, com maior capacidade, tipo com os Estados Unidos. Porque ele pode fazer acordos bilaterais, inclusive com outros países e com a própria União Europeia, não pode? Exatamente, mas a questão é a seguinte, em 2 anos de negociações desde que se assinou o artigo 50, o artigo 50 é aquilo que starta a saída da União Europeia de termos oficiais, é um documento oficial. Chama-se artigo 50. Ele foi assinado em 2017 pela Theresa May e ele está fechando 2 anos nesse dia 29 de março. Quando isso foi assinado, nesses 2 anos de negociação, não se conseguiu chegar a um denominador comum nessa questão que envolve os acertos econômicos. E, para você ter uma ideia, a UK conseguiu construir apenas 3 acordos comerciais com o resto do planeta nesse interim. Então, é uma coisa muito evasiva, muito pouco substancial, para que se possa fazer uma saída da Europa abrupta, sem pôr em risco a economia do país. Tá entendendo? Existe a possibilidade do no deal, de fazer o que eles chamam aqui de hard Brexit, simplesmente dia 29, terminou a negociação com a Europa, terminaram os acordos comerciais, os aeroportos vão ter fronteira, ninguém mais com passaporte europeu entra aqui sem carimbo, e assim por diante, mas a ruptura econômica seria de uma magnitude devastadora, muito devastadora. E aí o parlamento se fez presente e votou emendas que praticamente proíbem que o gabinete do governo tome essa decisão sozinha, sem que o parlamento seja ouvido. Isso é que é importante nesse momento. Tá, mas o que vai acontecer agora? Porque a tradição do britânico é respeitar a vontade popular, né?
Exatamente. Porque mesmo O que por tá- uma, mesmo por uma pequena maioria, é por isso que o futebol às vezes nos ensina coisas, né? Você tem. Eu cresci tendo 2 jogos, ida e volta, e às vezes um terceiro jogo, para ver quem era realmente o melhor. Numa única eleição, com uma pequena margem, tu não pode tirar a teima depois. Dizem que muita gente, inclusive, se arrependeu, né? É. O que está acontecendo, Diego, te dando a posição de hoje, que é bastante atualizada hoje de tarde, o parlamento passou reunido discutindo isso. O que chama-se de customs unions, quer dizer, a questão aduaneira normal, o livre trânsito de pessoas ainda normal no início, muito pouca mudança nos primeiros 2 anos do acordo. Tá. Mas tudo tranca em cima de uma expressão chamada backstop para a Irlanda. Esse é o ponto nevrálgico hoje do Brexit, que eu posso te explicar, até explicar rapidamente. Explica que eu acho bom. O que acontece na Irlanda? A Irlanda, você tem a Irlanda, chamar de Irlanda do Sul, que não é a Irlanda propriamente dita, Isso. que é país membro da União Europeia. E você tem a Irlanda do Norte, que é país membro do Reino Unido. Os 2 países têm zona livre de fronteira. Não existe fronteiras entre os 2 países. Os caminhões, as mercadorias têm livre trânsito, não há controle aduaneiro nenhum, nem de pessoas, nem de mercadorias. E no acordo com a União Europeia, tanto os europeus quanto os ingleses querem manter essa situação, esse status quo. Até para não se voltar no tempo, em 30 anos atrás, quando tinha problema do IRA, o famoso os ataques terroristas nas 2 Irlandas. Sim, Então, não se quer se imaginar as fronteiras fechadas novamente na Irlanda. Só que há um problema muito grave aí. A Europa aceita a área de livre fronteira por um prazo indeterminado. E o Reino Unido aceita assinar esse acordo, mas com um prazo de até 2 anos, enquanto se acerta toda a outra questão que envolve o Brexit, da saída da União Europeia. O que ocorre? Se em 2 anos houver uma decisão de sair por completo da União Europeia, como fica a questão da fronteira na Irlanda? Você vai ter daí uma situação seguinte. A Irlanda do Norte, que é um país membro do Reino Unido, continuaria, em tese, tendo as mesmas relações de troca com a União Europeia como se fosse anteriormente. E o Reino Unido, aqui na ilha, ia ter todo um controle alfandegário, novos impostos, novas tarifas. Então, é uma coisa que conflita com a Constituição do país. Então, esse hoje é o calcanhar de Aquiles para que haja um acordo viável até o dia 29 de março. A primeira-ministra está em reuniões com a Europa praticamente diuturnas. Ela acabou de voltar do Egito, eles estavam em Sharm el-Sheikh, que é um resort que tem no Mar Vermelho, e ela lá voltou com outro desenho que ela vai apresentar ao parlamento dia 12. Mas, sabidamente, ela não conseguiu ter nenhum avanço concreto nessa questão das fronteiras das 2 Irlandas. Então, tudo indica que vai ter uma nova derrota para a Theresa May no dia 12, semana que vem, e aí sim não há outra alternativa, aliás, são 2 alternativas nesse caso. Um hard Brexit, uma saída peremptória no dia 29 de março, com ruptura total, ou uma extensão do artigo 50 pelo menos 90 dias à frente, para que se tente engendrar e se construir um novo acordo. Então, a questão é complexa, é difícil de explicar, eu estou tentando, em poucos minutos, fazer um resumo para você. O que tu achas? Qual é teu feeling? O que vai acontecer? O meu feeling é o seguinte, a primeira-ministra está na razão, ela está no mandato dela, diz assim, você colocou muito bem, ela quer honrar o referendo. O povo britânico decidiu pela saída. E ela sempre diz, eu vou entregar o Brexit. Mas hoje, a minha opinião pessoal é de que vai haver prorrogação do artigo 50. Ela não tem nas mãos capacidade negocial para, vamos dizer assim, dissipar esse problema das fronteiras com a Irlanda do Norte e a Irlanda até o dia 29 de março. Me parece que isso aí não é razoável que aconteça. Perfeito. Então, a minha opinião é uma prorrogação de 90 dias, pelo menos. Tá, entendi. E aí, na verdade, a última palavra vai ser do Congresso, né? Quer dizer, do Parlamento. Vai ser do Parlamento. Existe, Diego, já linhas alternativas. Deixa eu te dizer. Tu sabe que o sistema político inglês é centrado em 2 grandes partidos, que são os conservadores, onde a primeira-ministra exerce a posição dela, e os trabalhistas, os Labour. Isso. Tem o terceiro partido, que é os liberais democratas, mas é pouco significativo. O Jeremy Corbyn, que é o líder dos Labours,
ele está com apetite pelo poder desencabido. Então, ele acha hoje que, diante dessa confusão que o governo criou, de não conseguir ter o acordo formal com a Europa, deveria-se haver uma dissolução do governo, uma dissolução do parlamento e uma promoção de novas eleições gerais, onde ele acha, ele pessoalmente, que ele teria a chance de se sair vitorioso. Tanto é verdade que ele hoje de tarde apresentou uma moção no parlamento, e foi aprovada, de que ele apresentaria uma alternativa ao Brexit, ou seja, um novo referendo, para ouvir de novo a opinião popular, o que não é aceito de maneira alguma, porque se já houve uma decisão, imagine o seguinte, a decisão está tomada, você faz um segundo referendo e nesse segundo referendo o Brexit perde. Como fica a situação? Os perdedores vão fazer o quê? Quer dizer, ficaria uma situação política insustentável. Não, é que a Inglaterra não é o Brasil, que teve o plebiscito do armamento, o povo deu um recado e o governo fez o contrário. O povo disse que não queria ser desarmado e o governo desarmou. Né? Exato, eu recordo disso, eu recordo muito bem disso. É diferente, é diferente. É outra, então, não se sabe. Outra cultura. Vai haver uma reação da sociedade muito grande se não for assim, respeitada a vontade popular. Uhum. Embora haja divisões, como eu te disse. Bom, eu quero também saber de ti como é que é o mercado financeiro aí e as lideranças políticas, por tudo que tu tens observado, como é que estão vendo a questão da Venezuela, dessa tirania que está se esvaindo, mas o cara tem poder, domina o exército é corrupto, né? Que a Venezuela virou um corredor de drogas para o mundo todo. Como é que vocês estão vendo essa questão aí na Inglaterra, hein, Santini? Olha, com muita apreensão, porque é uma questão humanitária da maior proporção. A Europa demorou um pouco para apoiar o regime transitório de Guaidó, eu reconheço isso, houve críticas nesse sentido, eu mesmo acho que houve muita demora em se posicionar, mas finalmente se posicionou. O nosso chanceler aqui, ele já tem reconhecidamente que há um governo de transição na Venezuela, e é pacífico o seguinte, que Maduro, que ele vai cair, já se sabe que vai, não, só tem que se saber quando vai cair. Quer dizer, é insustentável a situação dele. Há também todo um processo de mensuração de até que ponto o Putin continua apoiando a Venezuela. Porque eu acho que, na minha opinião sincera, o Putin é um grande divisor de águas para haver uma intervenção mais forte na Venezuela. Porque, certamente, a Rússia tem um interesse geopolítico numa Venezuela vizinha dos Estados Unidos. E pelo que se sabe e que se fala nos corredores, Vladimir Putin já não está com o mesmo apetite e o mesmo interesse em continuar protegendo o Maduro. É o que se fala por aqui. E isso sendo verdade, a deterioração do regime para que o Maduro caia em questões de dias ou semanas, me parece que é bastante sustentável. Eu até cheguei a falar no rádio uma coisa que eu acredito, eu acho que nesse momento Estados Unidos, Rússia e China já estão nos subterrâneos conversando, porque a Venezuela vai ter de ser reconstruída, né? Então, muito melhor do que entrar num conflito que vai gerar um monte de problema para todo mundo, é melhor trabalharem juntos na reconstrução. Aí entra a geopolítica e os interesses econômicos das potências. A gente sabe que é assim que funciona, né, Marco? É verdade, exatamente assim. E pode haver, e vai haver um processo de reconstrução da Venezuela. Ela tem a riqueza do petróleo, o petróleo está lá, sabidamente interessa às grandes nações, aos grandes players mundiais. Quer dizer, a questão humanitária vai ter que ser resolvida com investimento social, investimento na economia e ressuscitamento do país, porque o país foi destruído, né, de uma maneira absurda. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, Marco Santini aqui comigo, administrador de empresas, pós-graduado em finanças, eu aqui nos Estados Unidos, em Orlando, na Flórida, o Santini lá em London, mais precisamente em West London, na Inglaterra. Cumprimentos aí pela belíssima entrevista, foi muito bom te ouvir, o pessoal gostou também, a gente pôde aprofundar algumas questões, ter também uma aula sobre Brexit, o que pode acontecer. Um forte abraço aí na família também. A tua esposa te leva café como a minha, né? Sim, eu já estou aqui, devidamente aqui, abastecido.
uma xicrinha vintage do tempo da Segunda Guerra Mundial. Isso. Que maravilha, que beleza. E qual é a temperatura aí agora? Olha, Diego, nós estamos com um fevereiro, segunda metade de fevereiro, surpreendentemente amena. Nós estamos com um clima primaveril. Amanhece muito frio, 3 graus com fog. Tá. E após o meio-dia, a temperatura chega a atingir 20 graus. Aham. E para fevereiro é uma coisa espetacular, que a média deveria estar entre 9 e 10 nesse mês ainda aqui. Beleza. Tá muito tranquilo. Aqui na Flórida, tu sabe que é sempre bem, embora seja inverno, hemisfério norte, tudo, é sempre mais quente. A gente teve 2 ou 3 semanas de frio, mas aquele frio ali de 5, 6 graus. À noite, durante o dia não era tão frio. E hoje, agora a coisa tá maluca. Hoje foi a 28 graus a temperatura. Que loucura. A BBC hoje, a proposta, ela botou uma imagem curiosa. Como Londres estava exatamente há um ano atrás nesse dia. Nós estávamos com aquela tal da The Beast from the East, quer dizer, a besta que veio do leste, veio da Rússia, uma frente fria ano passado, e Londres estava embaixo de neve nesse dia 27 de fevereiro ano passado. Sim. E a imagem de hoje era um dia ensolarado com 20 graus, quer dizer, uma coisa totalmente diferente, muito legal. Que legal. Então tá bom, meu querido amigo Marco Santini, administrador de empresas há 13 anos já em Londres. Um grande abraço para ti, família, e fiquem com Deus, tá? Igualmente para você e todos os teus ouvintes, uma boa noite, fiquem todos com Deus. Muito obrigado pela audiência. Valeu, felicidades. Igualmente, tchau. Valeu, tchau. Tá aí, gente, o Marco Santini. Beijo a todos, fiquem com Deus. Tchau, valeu, gente. Sistema Fê Comércio RS apresenta a energia que circula, o clima que vira, a força que rola, o aperto que passa, a ideia que troca, a gente que toca, o desejo que anda, o tanto que gera, a vida que gira. Sistema Fê Comércio RS. Com você, a gente faz a economia girar. Com você, a gente faz a vida se movimentar.